Jesus, segundo Mateus, no capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 29. E imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol será escurecido e a lua não dará seu resplendor. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão sacudidas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Então, e verão o Filho do Homem que vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande trombeta, e reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de um extremo ao outro extremo dos céus. E assim que da figueira aprendei a parábola. Quando o seu ramo já está tenro e brotam as folhas, sabeis que o verão está perto. Só até aqui, meus irmãos. Bom, essa palavra que nós lemos, ela relata para nós um grande dia. Esse grande dia, ele é uma verdade e nós esperamos muito por ele. E muito tem se falado nesses dias, muito tem se falado do grande dia, o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Se tem alguma coisa, irmãos, que nós podemos ter certeza, a Bíblia, queridos, ela, em algumas coisas, ela não é muito clara. Nós precisamos de um estudo sistematizado para entender determinadas coisas. Porém, outras, a Bíblia é muito clara. E uma das coisas que a Bíblia é muito clara é sobre a volta de Jesus. Na verdade, eu prefiro falar volta do que vinda, porque diz respeito ao retorno dele. E se tem uma coisa também que grande parte das religiões do mundo não duvidam, é sobre a volta do Messias. Tanto os cristãos quanto os judeus, eles entendem e acreditam na volta do Messias, que o Messias virá um dia. E Mateus, ele escreve sobre esse dia. Ele diz que nesse dia muitas coisas acontecerão. A terra, ela dará sinais da vinda dele. E o texto termina dizendo que é necessário nós conhecermos um dos sinais acerca da vinda dele. Jesus, quando ele estava falando isso para os apóstolos, ele deixa uma marca muito importante. Ele disse assim: olha, aprendei com a figueira, olhe para a figueira. Na verdade era isso que Jesus estava dizendo. Vocês precisam olhar para a figueira. No dia que os ramos florescerem, é sabido que o verão está próximo. O que Jesus estava dizendo? Ele estava comparando uma nação com uma planta muito conhecida. Ele estava dizendo: olha, vocês precisam olhar para Israel. Quando Israel estiver pronto, é um grande sinal que é chegado o grande dia. É chegado o grande dia do Senhor. E por que eu estou dizendo isso para vocês que estão nos assistindo? Porque todas as vezes que a terra passa por alguma situação, alguma catástrofe, como essa que nós estamos vivendo, que é a pandemia, muitos começam a lançar mão dessa palavra, e as pessoas, elas acabam fixando o seu olhar naquilo que elas estão vivendo e naquilo que elas estão vendo, esquecendo que o grande sinal está lá em Jerusalém. Porém, nós sabemos que quando Jesus ele estiver voltando, nesse grande dia, muitas coisas vão acontecer e vai envolver a igreja, e nós precisamos saber disso. Esse grande dia, ele será um marco para a humanidade. A humanidade, ela vai ser extremamente impactada, porque nós teremos impactos ao longo de toda a terra. A terra vai sentir a presença dele, e as pessoas, elas vão entender que em toda a sua história, que por toda a sua vida, as suas decisões e tudo aquilo que motivou elas a fazer, o que elas fizeram no passado, agora será
cobrado, seja para a sua alegria, seja para a sua tristeza. Então esse grande dia, ele será um grande dia mesmo, para aqueles que vivem e para aqueles também que já morreram. Serão dias interessantes. O problema é que quando se trata sobre esse assunto, o que nós percebemos é que as pessoas, elas tratam isso com um tom de medo. As pessoas têm muito medo, apreensão quando se fala na volta de Jesus. E outras entram até em desespero. Talvez a motivação seja por aquilo que nos assola, como essa pandemia que nós estamos passando por ela agora. A questão é que nós precisamos encarar esse momento que todos nós iremos viver dentro da perspectiva de Deus. Do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que se importam, nós temos do outro lado aquelas pessoas que não se importam. Aquelas pessoas que tratam isso como um devaneio do homem, como uma criação no imaginário do homem. Muitos até zombam. Não, desde que eu nasci, eu ouço as pessoas dizerem que Jesus está voltando. Mas a verdade é que os sinais estão muito claros. E se você olhar para a figueira, se você olhar para Israel, você vai ver que eles estão ficando cada vez mais claros acerca da volta dele. A questão é que quando todas as coisas que estão escritas na palavra do Senhor acontecerem, o grande dia chegará. E a verdade é que ele será esplêndido para muitos, porém tenebroso para outros. Para alguns serão dias de alegria, de redenção e de remissão. Para outros serão dias de angústia, desespero, juízo e destruição. Esse grande dia, ele vai ser grande para todos, porém para alguns vai ser um dia em que nós iremos sorrir, e para outros serão dias em que essas pessoas chorarão. Tem alguns textos que eu queria ler para vocês que estão nos assistindo. Se você quiser anotar também, tiver alguma forma de anotar, você pode anotar. Está escrito no livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, do verso 14 ao verso 18. Olha como esse profeta descreve o grande dia para uma parte dessa população. Ele disse assim: o grande dia do Senhor está perto, e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de som de corneta e de gritos de batalhas de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor disse: farei cair tantas desgraças sobre as pessoas, que elas andarão de um lado para o outro, como se estivessem cegas. E essa gente pecou contra mim, e por isso o seu sangue será derramado como água, e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma vez com todos os moradores da terra. Então o profeta Sofonias, ele viu o grande dia. Deus deu a visão para ele, mostrou para ele como seria. E Deus estava mostrando para Sofonias, o profeta, que uma parte da humanidade veria esse grande dia como um dia terrível. O dia que o Senhor lembraria dos seus pecados, o dia que o Senhor lembraria das falhas dessas pessoas contra Deus, das pessoas que blasfemaram contra o Espírito Santo, das pessoas que zombaram contra as coisas de Deus, dessas pessoas que não deram valor para as coisas de Deus e nem para a palavra dele. Sofonias viu isso, ele viu esse grande dia, ele viu e disse que esse dia é um dia terrível. Então essas pessoas deveriam ficar preocupadas. Essas pessoas sim,
deveriam ficar preocupadas. E deveria haver no nosso meio uma pregação dessa palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, isso quase não tem acontecido com a seriedade que o texto exige. Porque, na verdade, essa palavra, ela não causa um impacto positivo nas pessoas. Ninguém quer ler a palavra do Senhor olhando para essa expectativa, sobre essa visão. Ninguém quer olhar para Deus e olhar para Ele vindo num grande dia, como o profeta Sofonias viu. Ninguém quer. Não é um dia atrativo. Porque essas pessoas não verão mais Deus como advogado, ou como o juiz, ou como o advogado, ou como o salvador. Elas verão Deus como o Senhor dos exércitos, aquele que peleja, aquele que vem com justiça. Elas verão o amor e a graça de Deus, dar espaço para a sua justiça. Então falar sobre essas coisas de fato não é tão atrativo. E o grande problema disso é que muitos ministros da palavra do Senhor têm negligenciado a mensagem do seu evangelho, só para manter a sua popularidade, só para fazer um pouco de carinho e afago no ego das pessoas, porque no fundo essas pessoas, elas só interessam nelas mesmas. A única coisa para elas que importa é um local de destaque. Elas não se importam com a vida das pessoas. Elas não querem falar a verdade do evangelho para que haja tempo das pessoas mudarem, para que haja tempo das pessoas serem transformadas pela presença do Espírito Santo, para que haja tempo das pessoas renunciarem aquilo que tem levado elas para o inferno. Elas não se importam com isso. Elas não se importam com a alma alheia, e por isso elas não falam da verdade do evangelho. Elas pregam um evangelho que Jesus nunca pregou, que Ele nunca falou. Mas nesse dia, no grande dia, no dia do Senhor, todos prestarão conta a Ele. Exatamente todos. Eu não quero nessa mensagem dar muitos detalhes sobre a vinda do Senhor, até porque nós levaríamos muito tempo, irmãos. Mas a verdade é que tudo que nós fazemos, que tudo que nós falamos, será prova contra nós mesmos. No grande dia. No grande dia do Senhor. Mas tem um povo que vai se alegrar nesse dia. Deus, Ele também deu visão para algumas pessoas. Ele inspirou alguns homens para escrever acerca desses dias. E eu quero ler aqui 2 textos para vocês. O primeiro se encontra em Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 21. No versículo 27 ao 28 diz assim: Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Olha só esse texto que lindo. Jesus acaba dizendo, olha, quando vier o grande dia do Senhor, é para vocês ficarem firmes e de cabeça erguida, porque logo serão salvos. Ele está dizendo para esse povo que é morada dele. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, está escrito assim: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, também a todos que amarem a sua vinda. Então esse grande dia, ele vai ser belo para alguns, e vai ser terrível para outros. E por que eu estou dizendo isso? Porque em nós deve haver uma expectativa por esse dia. O nosso posicionamento de cristão tem que ser um posicionamento daqueles que aguardam de forma esperançosa pela vinda dele. Não tem muito sentido nós falarmos de forma desesperadora quando nós olhamos para a nossa caminhada, enquanto ela está em Cristo. Agora nós precisamos refletir se a nossa caminhada tem misturado o santo com o profano,
o puro com o impuro. Aí sim. Porque senão esse grande dia pode não ser aquele que Lucas disse. Pode não ser aquele que foi escrito a Timóteo. Pode ser aquele que Sofonias viu. O que esperar deste dia? Se tem uma coisa que nós temos certeza, que a Bíblia deixa muito clara, é que Jesus vai voltar. Porque isso está escrito. Está escrito na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, está escrito nos Salmos, está escrito nos profetas, está escrito nos apóstolos, está escrito nos evangelhos, está escrito em Apocalipse. Está escrito lá, que Ele vai voltar. Há uma certeza, porque ao longo de toda a Bíblia, nós vemos essas palavras dizendo acerca da volta do nosso amado. Está escrito nas epístolas, nas cartas, que foram encaminhadas à igreja, ou às igrejas, está lá, registrado, que Ele voltará. E Ele voltará com um propósito. Ele voltará para transformar os cristãos. Porque afinal de contas, para estarmos com Ele, nós precisaremos ter um corpo glorificado. Ele vai voltar também para buscar a sua noiva, a sua igreja. Ele vai voltar para galardoar os fiéis, aqueles que trabalharam pensando no reino de Deus. Assim também como Ele vai voltar para julgar as nações. Ele vai voltar para que a vingança contra os rebeldes, para livrar Israel e estabelecer o reino dele na terra, o reino presencial. Ele vai voltar para todas essas coisas, não há dúvida disso, porque a palavra deixa muito claro, acerca desse grande dia, do grande dia do Senhor. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, e eu queria que você fosse muito sincero com você. Que você fosse sincero com a sua própria resposta. Eu não estou te vendo, mas você está me ouvindo. Eu queria te fazer uma pergunta para você: como será esse dia? Como será esse dia para você? Como você espera ele? Você espera esse dia com alegria? Ou seu coração está apreensivo por esse dia? Você espera esse dia com o seu coração transbordando por encontrar Ele? Ou com um coração desesperado, com medo por vê-lo chegar? Eu estou te fazendo essa pergunta, e eu queria que você refletisse sobre isso, porque a sua resposta pode trazer paz para você nesse tempo que nós estamos vivendo. A sua resposta pode trazer paz para você em meio a essa tempestade que nós estamos passando. Muitas pessoas, irmãos, estão com medo, desesperado. A quantidade de pessoas que têm sofrido patologias na sua psique tem aumentado dia após dia. Quantas pessoas ansiosas, pessoas com a família desestruturada, pessoas com depressão, que não sabem como será amanhã, não sabe o dia de amanhã, não consegue ver para onde tem que caminhar, e a sua vida vira de cabeça para baixo. Às vezes uma pessoa que estava vivendo tempos de alegria agora está desesperada, buscando por socorro. Quantas pessoas, por causa dessa tempestade que nós estamos passando, por causa do medo que tem se instalado na nossa sociedade. E a sua resposta, a resposta para essa pergunta que eu te fiz, ela vai ser um instrumento para trazer paz para a sua vida, para te dar absoluta certeza de que você está no caminho certo, e de que as coisas vão se arrumar, e de que as coisas vão melhorar, e de que esse dia será um dia de alegria para você. Agora, dependendo da sua resposta, o seu coração deve estar aflito, porque deve estar batendo aí no seu peito agora,
E o Espírito Santo talvez esteja te revelando tudo aquilo que você fez que não deveria ter feito, tudo aquilo que você olhou que não deveria ter olhado, tudo aquilo que você disse que não deveria ter dito, tudo aquilo que você ouviu que não deveria ter ouvido, e você ainda não clamou pela misericórdia e o perdão do Senhor. Mas há tempo de transformar esse desespero em esperança. Há tempo. Jesus nos deu uma chave importantíssima, irmãos, uma chave que nos conecta nele de novo, uma chave que nos conecta no reino dele de novo. Ao passo que o pecado nos afasta do Senhor e nos leva para uma vida longe dele, Jesus, ele trouxe uma chave que nos conecta nele de novo, chamada perdão, arrependimento. Arrependimento, perdão. Se até aqui você tem tratado tudo isso com desespero, eu estou aqui para te dizer, olha, através da oração você pode se arrepender e encontrar o perdão que te traz a paz no meio dessa aflição. Se até aqui você foi tomado ou tomada pela dor, pelo desespero, medo, pelo receio, pela culpa, o arrependimento pode te devolver tudo aquilo que você tem no reino do seu Pai. Basta você acessar isso. Basta você acessar isso. Porque esse dia, querido, esse dia tem que ser um dia especial para você. Nesses dias que se passou, eu estava orando ao Senhor. E orando ao meu Pai, Ele trouxe uma coisa que começou a queimar dentro do meu coração. Ele começou a falar comigo acerca de um aspecto da igreja, que nós, muitas vezes, não percebemos, ou muitos nem conhecem. Ele me disse, olha, é necessário que a igreja entenda que ela é relevante e que ela é triunfante. E começou a bater isso no meu peito, a igreja relevante, a igreja triunfante. E eu comecei a pensar nisso, a refletir sobre essa palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Mas a primeira coisa que nós começamos a pensar é, mas não se trata da mesma coisa. Não é a mesma igreja, não é o mesmo povo. A igreja relevante, a igreja triunfante não é a mesma igreja. Bom, queridos, eu posso te dizer que é sim, a mesma igreja. A mesma igreja, porém em momentos diferentes, em momentos distintos e com comportamentos distintos. Porque a igreja relevante é para os dias atuais. A igreja relevante é para hoje, é para o hoje. A sua existência se justifica pelos atos de justiça. A igreja relevante é a igreja que serve. A igreja que serve o próximo. É a igreja que ama o próximo. É a igreja que se sacrifica pelo outro. É a igreja que se anula pelo outro. É a igreja que vai atrás do outro. É a igreja que tira Jesus de dentro das paredes do templo e leva para o perdido. Essa é a igreja relevante. E a igreja triunfante é uma igreja para o grande dia do Senhor. Enquanto a igreja relevante, ela se preocupa com as necessidades do órfão, da viúva, do pobre, do perdido, a igreja triunfante se preocupa com o grande dia, com o grande dia do Senhor, com esse maravilhoso dia, que ela se encontrará com o seu noivo. A igreja triunfante, ela se preocupa com esse dia, e ela é muito mais do que uma igreja de milagres, ela é a noiva de Cristo. Ela é muito mais do que qualquer movimento, ela é a noiva do Cordeiro. E nesse dia ela estará esplêndida. Diz a palavra do Senhor que as suas vestes são lindas, que não há mancha, não há mácula nenhuma nela. Essa igreja que vai se encontrar
com o nosso mestre. A igreja que triunfa. A igreja triunfante, ela se veste, ela se envolve nas vestes daquela igreja que serve, que ama o próximo. Essa igreja aqui que triunfa, essa igreja triunfante, ela se envolve nas vestes daquela igreja que cuida do pobre, da viúva, do órfão. As vestes dela são vestes de amor ao perdido, ao próximo, ao fraco, ao doente, ao desesperado. A igreja triunfante se veste com essas vestes. Ela se envolve em atos de justiça. Essa é a igreja que vai triunfar no grande dia. Mas a igreja relevante precisa entender que o tempo agora é de ser relevante para essa sociedade que nós fazemos parte. E no meio dessa expectativa, nesse tempo onde a preocupação é coletiva, irmãos, onde nós estamos olhando para tudo, quando eu olho para o grande dia, eu preciso ver o todo, o coletivo, mas eu preciso olhar para mim também. Eu tenho que ter um olhar para mim. Tem que haver uma reflexão. Isso não é egoísmo. Porque eu preciso me avaliar. Eu preciso confrontar a mim com a palavra do Senhor. Trata-se, irmãos e irmãs, de uma reflexão de quem nós somos. Daquele que éramos, de quem éramos e de quem nós nos tornamos. E nós precisamos pensar nessas coisas. Porque a igreja relevante, ela está em constante análise da sua caminhada. Porque é ela que vai triunfar. É ela que vai triunfar com o grande rei. É ela. Então olhar para nós também é importante nesses dias. Você precisa olhar para você, talvez a necessidade das pessoas que têm batido a sua porta, tem desviado o seu foco e o seu olhar. Ei, você precisa continuar olhando para o outro, mas os seus olhos também não podem sair de você. Você precisa constantemente, de forma constante, irmãos, avaliar a sua caminhada. Para onde você está indo? O que você está dando valor? Isso diz respeito, irmãos, às nossas motivações, aquilo que nos move, tanto para o bem quanto para o mal. Aquilo que nós fazemos de forma oculta, que muitas vezes tem a ver conosco, a nossa promoção pessoal, o nosso destaque, queridos. Nós precisamos olhar para essas coisas, porque tudo isso é condenável. Nada dessas coisas vai triunfar nesse dia. Essa não é a igreja que triunfa. Portanto, é necessário arrumar as vestes. Porque nesse dia, elas serão límpidas. Elas serão alvas, tão brancas como a neve. Nós não chegaremos no noivo como uma noiva maltrapilha. Não. No grande dia, não. A noiva será impecável. E eu preciso olhar para essas coisas. Eu preciso olhar para a minha identidade. Aquilo que eu entendo que de fato eu sou. Qual é a perspectiva que Deus tem de mim? Porque às vezes eu acho que eu sou uma coisa e Deus está vendo outra. Eu preciso perguntar para Ele. Quais são os meus valores? O que de fato é importante para mim? Será que as vidas são importantes? Ou eu estou indo só para fazer média com as pessoas? Ou eu estou fazendo só para que as pessoas vejam eu fazer? Nada disso, absolutamente nada disso vai triunfar naquele dia. E eu estou aqui para falar essas verdades para você. Afinal de contas, eu não estou preocupado com popularidade. Eu estou preocupado com a sua alma. Com a alma daqueles que estão próximos de você. É isso que me preocupa. É isso que mexe com o meu coração.
Essas coisas naquele dia não se alegrarão. Não se alegrarão. E você, talvez, você esteja fazendo isso que eu estou dizendo, e eu preciso te dizer, pare com isso. Talvez as pessoas não percebem, talvez elas nem percebam, mas nada está oculto aos olhos do Senhor. Absolutamente nada, nada. Então você precisa questionar isso. Irmãos, não são poucas as vezes que eu me questiono. Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? E eu levo isso a Deus. Porque eu não quero fazer só para que as pessoas vejam. Só para que as pessoas me veem lá. Não, eu não quero fazer, porque isso não tem valor para Deus. Mas eu preciso fazer, porque isso agrada o meu Pai, porque é a vontade dEle. E você precisa agir assim também. Para que você no grande dia se alegre e não se entristeça. Para que você possa encontrar com Ele e caminhar com Ele, e não ficar aqui. Então, avaliar a minha caminhada, olhar para mim, avaliar as minhas motivações, isso tem tudo a ver com olhar para dentro de mim. Como eu disse, isso não tem nada de egoísmo. Não há nada egoísta nisso, é uma autoavaliação de quem nós estamos nos tornando. E eu preciso olhar para dentro, irmãos, porque embora uma fonte, como a Bíblia diz, não pode jorrar coisas boas e coisas ruins, bênção e maldição, quando nós encontramos Cristo, e eu só estou dizendo isso porque o pecado ele se instala no coração das pessoas também, mas quando nós encontramos Cristo, Ele nos limpa o nosso passado de iniquidade e faz uma habitação dentro de nós. Então quando eu olho para Cristo, eu não preciso vê-lo na montanha, eu preciso encontrá-lo dentro de mim, aqui dentro. Porque se Ele escolheu morar em mim, eu e Ele precisamos ser um só. Um só. E aí eu preciso olhar para dentro de mim, porque dentro de mim é o lugar onde o céu se encontra com a terra. Dentro de mim. Porque Ele veio e decidiu fazer morada em mim. Então a resposta está lá dentro. É por isso que eu preciso confrontar os meus valores, para saber se os meus valores são deles também. Se o meu valor é o mesmo dele, do meu mestre. Para saber se a motivação, se aquilo que me move veio dele. Veio dele. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso avaliar. Você precisa fazer isso. Porque senão, amanhã você pode chorar e não sorrir. Nós temos um recado para você. Que haverá um encontro das pessoas dentro dos seus carros, na praça da prefeitura, num ato profético. Deixa eu te dizer uma coisa, você não deve ir para lá só para que as pessoas vejam que você está lá. Você precisa estar lá com a certeza de que aquilo aguarda, que aquilo, irmãos, alegra o coração do seu Pai. Que aquilo agrada o coração do seu Deus. É isso, irmãos. Você precisa estar lá com uma motivação que vem dele, do trono dele. Quando nós te convidamos, nós desejamos que o Espírito Santo traga essa vontade a você, para que você faça isso, movido pelo Espírito Santo, para que você de alguma forma agrade o coração do seu mestre. E por isso nós convidamos você para estar lá. Então percebe que as nossas motivações, elas vão delimitar as nossas ações. E elas precisam, irmãos. Elas precisam, queridos, vir do trono de Deus. Porque tudo isso vai ser pesado nesse grande dia. E esse grande dia, ele precisa valer a pena. Nós já estamos terminando o culto e eu queria orar por você. Enquanto os nossos irmãos vêm, eu queria que eles cantassem uma música aqui. Porque eu queria fazer uma oração para você. Sabe por quê?
Porque nesse dia tem que valer a pena para você. Você precisa chegar lá, olhar para trás, sabe? E ver que valeu a pena tudo que você fez. Porque tudo que eu desejo, irmãos, é que a sua vida seja para agradar o Senhor. Que a sua vida seja para louvor do seu Deus. Para que você adore Ele, para que a sua vida seja uma vida de adoração a Ele. Uma adoração verdadeira. Esse grande dia, ele tem que valer a pena. Eu tenho que chegar naquele dia, no grande dia, e dizer, olha, valeu a pena orar mais um pouco. Sabe, valeu a pena andar a 2ª milha, eu preciso chegar naquele dia. Obrigado, querido. Eu preciso chegar naquele dia e dizer que valeu a pena, sim, dizer não ao pecado. Que valeu a pena me calar, mesmo sabendo que eu tinha razão. Eu preciso chegar naquele dia e dizer que valeu a pena me mortificar com Cristo, para que Ele nascesse em mim. Aquele dia precisa valer a pena. Eu preciso chegar naquele dia e dizer que valeu a pena esperar nele, no meu Redentor, naquele que vai me remir. Eu preciso chegar naquele dia e dizer que valeu a pena, que o sangue derramado do Cordeiro não foi em vão, que esse dia valeu a pena. Valeu a pena. Esse dia precisa valer a pena para você. A sua vida precisa ser pautada em coisas que quando você chegar lá, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena passar por tudo isso. Então não desista. Não é hora. Vai valer a pena. O profeta Joel, no seu capítulo 2, no verso 28, ele diz que no grande dia os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Então continue sonhando, continue acreditando que o grande dia vai chegar e vai valer a pena. A grande obra não acabou, ela não terminou. Essa terra ainda espera por você. Livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 19, diz assim: porque o profundo anelo da criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Está esperando a revelação dos filhos de Deus. Essa terra espera e clama pela revelação dos filhos de Deus. Então há muito o que fazer. Mesmo que algumas coisas não tenham muito sentido para você, mesmo que a vida pareça sem cor para você, mesmo que você já não sorri mais, mesmo que a alegria ela não tenha encontrado o seu coração, mesmo que todas essas coisas, ei, mesmo que pareça vazio, não está na hora de desanimar. Não, não, não. Nem desanimar e nem desmorecer, porque no grande dia vai valer a pena. Nós vamos chegar lá e vamos triunfar. A igreja triunfante de Yeshua, o Messias. Naquele dia, no grande dia do meu e do seu Deus, chegaremos naquele dia e nós vamos dizer para Ele: valeu a pena chorar, Pai. Valeu a pena chorar, porque hoje eu sou consolado pelo Senhor. Naquele dia nós vamos dizer: valeu a pena se humilhar, porque hoje nós somos exaltados com Ele. Aleluia! Valeu a pena confiar, porque naquele dia nós seremos como os montes de Sião, que não se abalam. No grande dia, naquele dia, a dor sumirá, as nossas lágrimas serão enxutas por Ele, e tudo aquilo que nos aflige vai passar,
e nós vamos triunfar com Yeshua, o nosso Messias, com Jesus, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor. Então você precisa fazer com que esse dia vale a pena. Abandone o pecado, querido. Olhe para aquele que precisa. Não abandone o órfão. Não se esqueça da viúva. Não ignore o pobre. Não se esqueça do perdido. Olhe para dentro de você. Avalie a sua caminhada e veja se ela está sendo relevante. Porque a igreja que triunfa vai se vestir dessas coisas, de todas essas coisas. E nesse dia você estará lá. E você precisa celebrar com Ele o grande dia. O grande dia.